Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que diz: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a questionar o seguinte: estamos vivendo o reino de Deus estabelecido em nós por Cristo Jesus? Ao lermos a afirmação de Jesus para os fariseus, esses conhecedores da palavra, mas praticantes de seus interesses, e já sabendo sobre a condição deles e dos discípulos que o ouviam, mostrou algo que deveriam permitir viver. Pois já haviam passado muitos anos sem manifestação real do Senhor sobre o povo. Aqui remete à lembrança das gerações que cresceram no Egito, quando José trouxe toda a sua família para serem alimentados e não morrerem por causa da fome que houve na terra, mas acabaram ficando escravos das vontades de Faraó e da cultura egípcia. Assim também aquele povo que Jesus estava falando, como o povo do Egito fazia 400 anos que não presenciava a manifestação da glória do Senhor. Portanto, acabaram se acostumando com a cultura e costumes impostos e não a maneira de viver e estabelecer o reino de Deus e sua justiça, como dito por Jesus no Sermão do Monte, descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E vale ressaltar que sua aplicação sobre não andeis ansiosos já era uma preocupação sobre que tipo de fé estava sendo ensinada e vivida. Pois uma fé morta e natural sempre mostrará um reino limitado e muitas vezes falido. Mas quando a fé ela é ativada no sobrenatural, o reino é estabelecido em glória, em poder e no sobrenatural. E quando Jesus afirmou essas verdades, estava mostrando para nós e para todos daquela época que se fazia necessário uma atitude de obediência, fé e transformação. Tinha que crer para viver o reino que lhe foi entregue. Você compreende que a manifestação do reino está naquilo que deixamos de fazer para praticar as obras de paz e de justiça? Jesus estava nos ensinando que ao crermos tudo seria restabelecido, seu poder, sua glória, sua presença e o seu senhorio. Porque por gerações estavam sendo levados a viver uma fé limitada e dirigida por costumes de uma metodologia limitante. Assim como foi no Egito, assim estava sendo naquela época. Mas Jesus veio para restaurar tudo e mostrar que o reino de Deus é o governo, o reinado, o senhorio daquele que vive e estabelecido no homem para que sua glória seja manifesta, não de uma maneira física como esperavam, mas de uma maneira espiritual. Adão permitiu que houvesse essa quebra, essa perda, fez com que esse governo saísse da vida do homem, e Jesus veio restaurar esse senhorio e esse governo nessa vida daquele que realmente crê. Mas para isso, o homem tem que lançar, renunciar, ter suas práticas totalmente transformadas, denunciar o pecado e viver a santidade proposta pelo Senhor e assumir novamente seu papel de detentor de um reinado eterno. Algo muito importante, mas para muitos de difícil compreensão, pois ir para uma reunião, um culto ou algo parecido, onde todos estão dizendo adorar ao Senhor, até sugerem que o reino está sendo estabelecido, mas infelizmente algo do tipo só se concretiza quando a palavra é observada e a intenção do coração do homem é direcionada a Cristo, pois sua manifestação real só se dá quando sua verdade é manifesta. Portanto, como diz a palavra lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo 20,
pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, eu no meio deles. O reino, ou seja, o governo do Senhor, é estabelecido em nós. Portanto, não queira achar que os outros são responsáveis pela sua aprovação, pela sua indecisão, pelo seu pecado, pelo processo que tem que passar, pela escravidão que não renunciou e pelo apego que ainda tem às coisas desta terra. Enquanto não deixarmos essa verdade estar em nós, sempre procuraremos um culpado de nossas atitudes. E pode ter certeza que a primeira coisa que fará é abandonar a leitura e a oração. E aos poucos deixará de estar nos cultos e reuniões. Começará a dar desculpas para não ficar com as pessoas que estão orando por você. As coisas profissionais e dessa terra começarão a ser mais importantes que a sua disposição em buscar a presença, chegando ao ponto de dizer que tudo foi conquistado pelo seu esforço e não por aquilo que o Senhor fez. Mas Jesus estabeleceu em nós um reino que é incorruptível, sendo que esse reino nos deu a condição de reconciliação para que o governo de Deus assumisse o seu lugar. Portanto, se algo te tirou do foco e do caminho, assuma novamente que esse reino está em você e faça com que a manifestação do sobrenatural de Deus através da fé seja viva e viva na dimensão de sua glória. Chega de viver por palavras. Chegou o tempo desse reino ser visto em atitudes. Seja o vaso que o Senhor fez para aquela finalidade. Não limite mais o poder de Deus em sua vida. Assuma a autoridade e poder dados por Jesus para você. Ele conquistou e suportou tudo por você. E o seu nome está acima de tudo, no céu e na terra. Portanto, uma vez entendido esse reino em sua vida, ele será estabelecido de uma maneira que toda a sua realidade será transformada. Creia que chegou o tempo de assumir quem você é nele e deixar que os outros pensem o que quiser. Diga, eu quero é Deus. Eu quero é viver seu reino e sua justiça. Eu quero é viver sua graça e o seu poder. Permita viver este reino e essa justiça e tudo o que precisar será entregue conforme sua necessidade. Confie e persevere. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por este fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela sua presença, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado por mais uma vez nos alertar, nos dizer, Pai, que nós temos, sim, uma missão. Nós temos um chamado, nós temos algo a realizar e a fazer de uma maneira grandiosa, gloriosa e poderosa. Mas primeiro nós precisamos ter o entendimento e o discernimento daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E isso se faz necessário, uma vez que nós entendemos que este reino foi estabelecido em nós. E nós permitimos que este governo assuma nossas deficiências, assuma todas as outras dependências para que sejamos completamente tomados pelo seu poder, pela sua unção, pela sua graça e pela sua glória. Então que este reino venha, que seja estabelecido o seu querer e a sua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, faltar o pão na mesa de seu filho. Antes, revele a abundância daquilo que o Senhor quer através da obediência. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos, Pai, todos os nossos sentidos diante de Ti, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Não nos deixe ficar pensativos com as coisas desta terra, mas antes, dá-nos, Pai, a direção necessária para concluirmos tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.